Estamos estudando com vocês a carta de Paulo aos Filipenses. E eu gostaria de olhar agora, no capítulo 1, a visão de Paulo num aspecto de 3 dimensões, com respeito ao passado, com respeito ao presente e com respeito ao futuro. No capítulo 1, versículo 12, ele olha para trás e diz: eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo estava preso em Roma quando escreveu isto. Certamente ele estava fazendo referência a todas as lutas que sobrevieram a ele, mormente na sua jornada rumo à cidade de Roma. Mas ele poderia vir um pouco mais atrás para relembrar todas as lutas que viveu. Quando foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, foi apedrejado em Listra, foi açoitado em Filipos, foi escorraçado de Tessalônica e Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, de impostor em Corinto, enfrentando feras em Éfeso. Foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio para Roma, foi picado por uma cobra em Malta e chega em Roma algemado. Mas ele diz que nesta leitura das lentes do retrovisor, numa retrospectiva, entendeu que Deus sempre esteve no controle, mesmo destas circunstâncias carrancudas, e transformou tudo isso em bem para ele, para a igreja, para o reino de Deus. É muito importante você olhar as circunstâncias da vida nessa perspectiva da providência e da soberania de Deus, para você não perder a sua alegria. Deus está no controle, Ele quem dirige a nossa história. Mesmo passando por vales, Deus transforma estes vales em mananciais. Mas agora Paulo vai fazer uma análise do seu presente e ele vai dizer no verso 21 o seguinte: porque para mim o viver é Cristo. Paulo olha para a vida não no sentido de oportunidades para ficar rico, para ser famoso, para ajuntar medalhas de honra ao mérito ou acumular troféus do seu gigantesco trabalho. Paulo não faz do seu ministério uma plataforma de autopromoção. Paulo não aplaude a si mesmo, nem busca os louros deste mundo. Ele tinha uma bandeira, ele tinha um lema, ele tinha uma divisa, ele tinha um estandarte na sua vida pelo qual ele lutava. Ele diz: para mim o viver é Cristo. Cristo é tudo em todos. Ele é o nosso Criador, o nosso provedor, o nosso Redentor, o nosso protetor, o nosso Consolador. Ele é o alfa e o ômega da nossa vida. A vida não tem sentido fora de Cristo. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, Paulo entende que, ao olhar para o presente, o significado maior da sua vida não são suas realizações, por mais robustas que sejam, mas é a pessoa, a obra de Cristo Jesus. Mas agora Paulo vai olhar para o futuro. E no mesmo verso 21 ele diz: e para mim o morrer é lucro. E ele vai dizer no verso 23, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Quando Paulo olha para o futuro e tem que enfrentar a morte, e ele estava preso, algemado, sob acusação de seus irmãos, os judeus, e mais tarde ele vai para uma segunda prisão, sendo acusado de malfeitor, ele não tem medo da morte, porque para ele morrer é deixar o corpo e estar com o Senhor, para ele morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Este homem está seguro nas mãos de Cristo. Ele está certo de que tanto o seu passado, quanto o seu presente, quanto o seu futuro
estão em Deus e ele quer viver seus dias que ainda lhe restam para a glória de Deus.